Na aula passada você aprendeu a fazer esse chaveirinho de feltro utilizando retalhos e também fazendo aplicação com termocolante. Na aula de hoje você vai aprender a fazer um chaveiro utilizando o mesmo molde de ontem, mas você vai aprender outra técnica, que é a técnica do bordado em relevo. Essa técnica vai deixar a sua peça muito mais vívida. Dá só uma olhadinha nessa diferença. Esse aqui foi o chaveiro que a gente fez na última aula com aplicação do termocolante. E esse é o chaveiro que você vai aprender a fazer hoje com aplicação em relevo. Se você não me conhece, eu sou a Fátima, artesã responsável pela Timarte. E o molde dessa belezinha você vai encontrar aqui embaixo na descrição desse vídeo. E antes de começar, para ajudar a apoiar aqui esses vídeos e todo esse trabalho de passo a passo, eu vou te pedir para se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações sempre que tiver vídeo novo por aqui. E agora sim, bora para a aula. Aqui eu já tenho o meu molde impresso, que foi o mesmo da aula de ontem. No molde maior eu fiz a marcação. Como que eu fiz? Peguei aqui um rolinho de feltro, ó, dobrei ele, para ele ficar bem gordinho. Vim aqui com uma agulha que é mais grossinha. E aqui por cima da marcação do molde eu fui fazendo furinhos, ó, com um espaço de mais ou menos 2 milímetros entre eles. Eu fiz isso aqui em toda a marcação. Depois eu vim aqui com a agulha e fui alargando os buraquinhos aqui da minha marcação. Eu fiz isso para conseguir passar a ponta da minha caneta aqui pela marcação e só assim, ó, que ela vai sair aqui do outro lado do feltro. Sobreponho aqui o molde, ó, e aí com a minha caneta eu venho aqui fazendo a marcação de cada furinho. Vai ficar assim. Para fazer isso, você precisa usar a caneta fantasminha, que ela apaga com o calor. Depois eu vou colar essa parte superior no meu recheio. Vou passar aqui a cola de silicone, só para que ele não saia do lugar, tá? E colo aqui o meu recheio de forrobel. Depois eu vou vir aqui com a linha rosa e eu vou fazer o ponto atrás em toda essa marcação aqui da parte superior da patinha primeiro. Eu vou utilizar a linha de pesponto, mas você pode usar a linha que você quiser. Eu vou fazer aqui os pontinhos e vou puxar a linha para dar uma apertada nesse ponto. Assim, ele vai fazer a marcação aqui da patinha no meu feltro. E eu posso utilizar esse pontilhado para fazer a medição de cada ponto. Inclusive, eu expliquei sobre isso no curso Primeiros Pontos para Iniciantes, que o link vai estar aqui embaixo na descrição. E olha só, ele já vai marcando aqui o feltro e ele já vai dando um certo relevo. Olha só. Aí aqui atrás eu venho e faço meu arremate. Aqui mais de pertinho, ó, para você ver o relevo que fica. E agora eu vou fazendo ponto atrás em todos os dedinhos. Depois de fazer os dedinhos com a linha rosa, é só vir com a linha marrom escura e fazer as manchinhas da patinha que estão na parte de baixo. Olha só, ela vai ficar assim, ó, com os relevos e as marcações no feltro. Aí eu venho aqui com a minha chapinha já quente e vou tirar toda a marcação da caneta. Ela vai ficar dessa forma, olha só. Aqui a parte de trás, e aí tá vendo que ela deu uma afundada porque a gente fez o ponto? Então, eu venho com outra camadinha de forrobel e vou colocar aqui por cima. E aqui no meio das duas camadas eu vou colocar a fita do chaveiro. Aqui eu estou usando uma fita gorgurão, mas pode ser uma fita de cetim. E eu vou dar aqui, ó, uma coladinha na pontinha. Vai ficar assim, ó. O tamanho pode ser da sua preferência. Depois eu venho aqui e vou colar essa fita entre as duas camadas de forrobel. Depois eu colo aqui a parte de trás do meu chaveiro. E ele vai ficar assim, ó, um sanduichinho. Depois é só costurar aqui em toda a volta com um ponto de sua preferência. Como sempre, vou utilizar o ponto chuleado, mas pode fazer o caseado também.
E prontinho, olha só como ele ficou. Aí é só vir aqui com a argola, colocar aqui no meu chaveiro e prontinho, ó. Você pode usar ele assim, só com as marcações, e a gente também pode pintar com tinta relevo. Aqui é importante que você faça um teste antes no papel, tá? E aí você vem apertando cuidadosamente a tinta e vai pintando aqui, ó, cada dedinho por dentro da marcação da linha. Se ficar um pouquinho torto aqui a tinta, é só vir com a pontinha de um alfinete e dar uma arrumadinha. E aí é só ir fazendo isso em todos os dedinhos, tá? Com calma, com paciência, aqui o vídeo tá acelerado, é bem devagar mesmo, tá? Para não sair da costura. Olha só como ficou com os dedinhos todos pintadinhos. Para fazer as manchinhas, você pode usar a tinta marrom, tá? Aqui eu coloquei a tinta num pedacinho de papel e vim aqui com a pontinha do alfinete, passando aqui, ó, por cada manchinha. Dessa forma, você consegue controlar melhor a quantidade de tinta e também, ó, vai limpando a pontinha do alfinete, vai pegando quantidades pequenas e vai pintando, tá? Você também pode utilizar a ponta de um palito de dente para fazer isso, não precisa ser necessariamente um alfinete, tá? E ele vai ficar assim, olha só, que bonitinho que ficou. Depois que a tinta secar, você consegue vir com uma tesoura pequenininha e ir cortando os fiapinhos de feltro, tá? Aqui a diferença, ó, entre o chaveiro com a tinta e o aplicado com termocolante. E aí, me conta aqui nos comentários o que você achou dessa técnica. Na aula anterior eu já tinha falado que ela dá um pouquinho mais de trabalho para fazer, por isso o valor dessa peça não pode ser o mesmo da peça da última aula. Caso você não tenha visto, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Vai lá, assiste o vídeo, que no final eu falo sobre precificação e valorização da sua peça e quanto que você pode cobrar numa peça assim com bordado em relevo. Na próxima aula você vai aprender a fazer um marcador de página com elástico embutido na peça, com acabamento perfeito. Então, se você não quiser perder, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. E é claro, se essa aula teve alguma valia para você, não esquece de compartilhar esse vídeo também para que outras artesãs saibam como utilizar os seus retalhos em feltro para fazer lindas peças. E a gente se vê na próxima aula.